problema, tá certo? Retomando, então, o que eu estou querendo dizer. Você não pode calcular o trabalho dessa força que eu propus por meio do produto de força com deslocamento e o cosseno do ângulo, simplesmente porque a força não tem um valor só. A bem da verdade, a força possui vários valores, infinitos valores, porque em cada valor de x a força tem um valor e em cada valor de y ela tem um valor também. Então, a maneira correta de você calcular o trabalho, nesse caso, é por meio da integral do produto escalar da força com o elemento de deslocamento. Então, isso aqui é o que a gente chama de um deslocamento infinitesimal, ou elemento de deslocamento. Um deslocamento bem pequenininho. E que a gente vai ter que pensar como ele vai ser escrito. Porque ao longo de cada caminho, ele pode ser escrito de uma forma diferente. Então, a sua força está dada. Mas e o seu elemento de deslocamento? Pelo menos em princípio você não sabe. Mas ele é a coisa mais boba do mundo, pelo menos para esse problema. Digamos o seguinte, digamos que a sua partícula estivesse nessa posição aqui, Morgana. Ela obviamente não está, porque o deslocamento ele se deu ao longo do eixo x e ao longo do eixo y. Mas se a partícula estivesse aqui nesse momento, ela teria nesse momento uma componente y e uma componente x de posição. Então, o deslocamento dela da origem para esse ponto aqui seria igual a quanto? Um vetor de deslocamento ao longo do eixo x, então um x na direção y, mais um y na direção j. Ou seja, você andou em x, depois andou em y para poder chegar nesse ponto final. Essa é a maneira correta de se representar esse deslocamento. Tá claro isso? Ô Edson, Pois não. no deslocamento, no trabalho, quer dizer, a trajetória não importa, certo? Depende. Ah, Depende. Se a força for conservativa, o trabalho não vai depender da trajetória. Se ela não for uma força conservativa, o trabalho depende, sim, da trajetória. Então, a independência do trabalho em relação à trajetória depende, ô Isabela, de você saber classificar a força como conservativa ou não conservativa. Eu confesso que eu não parei para avaliar essa força aqui, se ela é conservativa ou não, tá certo? Eu posso mostrar para vocês também na sequência como é que eu faço essa avaliação. Tudo bem? é porque ali, se ela deslocar ali no eixo X e no eixo Y, vai ter um deslocamento. Vai. E se for ali, vamos dizer, na hipotenusa ali do triângulo, vai ter um deslocamento menor, né? A distância percorrida é a mesma. Aliás, o deslocamento é o mesmo. Mas não quer dizer que o trabalho realizado é o mesmo. Quer dizer o seguinte, talvez seja mais fácil ou mais difícil transportar a partícula da origem para esse ponto nessa linha reta do que nesse caminho quebrado que eu coloquei aqui. E o que vai dizer para você se é mais fácil ou mais difícil realizar esse deslocamento? O trabalho que você vai gastar. O trabalho que a força vai desenvolver. Quanto menor for o trabalho, menos energia você gastou para produzir aquele deslocamento. Tá certo? Então, ô Isabela, o que acontece é o seguinte: o deslocamento foi até o mesmo nas duas situações, a que você imaginou e essa primeira que eu havia imaginado. Mas como eu não lancei nenhum critério para saber se essa força é conservativa ou não, não dá para afirmar de cara que o trabalho é independente da trajetória, não. Tá certo? Então, em princípio, você vai ter que calcular o trabalho na força bruta mesmo. Tudo bem? Certo. Tudo.
Para o elemento infinitesimal, em 2 dimensões, você simplesmente vai reescrever esse negócio aqui. Já que isso aqui é um pequeno deslocamento, você vai supor um pequeno deslocamento ao longo do eixo x, mais um pequeno deslocamento ao longo do eixo y. Um dx na direção y, mais um dy na direção j. É assim que você vai escrever o seu deslocamento. Ou seja, você vai imaginar um pequeno deslocamento em x seguido de um pequeno deslocamento em y. E aí, o trabalho da sua força vai ser igual a quê? A integral do produto escalar de F com R, que é igual ao produto escalar de 2x na direção y, mais 3y na direção j, fazendo produto escalar com o quê? Dx na direção y, mais dy na direção j. Esquece a integral. Primeiro você tem que fazer o produto escalar, tá certo? A vantagem de você trabalhar com os vetores em termos de vetores unitários é que os produtos escalares ficam muito fáceis de serem calculados. Isso aqui me daria o quê? Uma integral em 2x vezes dx. E escalar com i. E escalar com i. Depois você vai ter 2x dy e escalar com j. Depois, 3y dx, j escalar com i. E, por fim, a integral. Tá tudo numa integral só, né? 3y dy, j escalar com j. Mas eu pergunto para vocês, quanto dá i escalar com i? E j escalar com j? 0. Não. Dá 1. I escalar com i dá 1. Porque i escalar com i é o módulo de i vezes o módulo de i vezes o cosseno do ângulo entre eles. E eles são paralelos, porque eles são iguais, então dá o cosseno de 0 graus. Como eles são vetores unitários, o módulo deles é igual a 1. E o cosseno de 0 também é 1. 1 vezes 1 vezes 1, isso aqui dá 1. Fazendo a mesma análise para o j, j escalar com j vai ser igual a 1. Mas quando você fizer i escalar com j, ou j escalar com i, isso aqui vai ser o módulo do primeiro, vezes o módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Mas o i e o j fazem ângulos de 90 graus entre si. Cosseno de 90 graus é 0. Então, i escalar j dá 0. Ou seja, nesse problema, a componente x da força não realiza trabalho na vertical. E a componente y da força não realiza trabalho na horizontal. Tá certo? Quer dizer, você tem uma força bidimensional, mas uma realiza trabalho só na horizontal e a outra realiza trabalho só na vertical. Quer dizer que a transferência de energia não se dá com todas as componentes ao mesmo tempo. Tem componente que está entregando energia numa direção só, a outra não entrega. Tá certo? Morgana, até esse momento tudo bem? Sim. Então você vai fazer o seguinte agora, o que vai sobrar? Você vai ter a integral de 2x dx mais a integral de 3y dy. Aí você vai voltar no problema e você vai se perguntar quais são os limites de integração. O x, ele variou de 0 até 1. O y também variou de 0 até 1. Então, você vai ter as integrais calculadas com o x indo de 0 a 1 e com o y também
indo de 0 a 1. As integrais são tranquilas de se resolver. Vai dar 2x² sobre 2, avaliada entre 0 e 1, mais 3y² sobre 2, avaliada entre 0 e 1. 2 dividido por 2 dá 1. 1² é 1. 1² é 1 também. No final das contas, vai dar 1 mais 3 meios. Isso aqui vai dar 5 meios. Se tudo estiver no sistema internacional, 5 meios de Joule. Morgana e Isabela, nesse caminho em que eu realizei a integração, e calculei o trabalho, algum problema? Não. Isabela? Só ali quando você integrou, eu posso integrar a força direto, sem fazer esse outro cálculo aí, né? Sempre vai ser a integral da força. Sempre, mas eu não entendi bem o seu comentário, não, Isabela. Por exemplo, aí você multiplicou a força pelo dx dy, não foi? Sim, sim. Mas se eu só pegar a expressão da força que você me deu e integrar, eu já chego no trabalho. Chega porque o deslocamento, os limites de integração tiveram uma unidade. Como assim uma unidade? Não, eu ainda não entendi o que você está querendo dizer por integrar diretamente. Sobe um pouquinho a tela, por favor. Sim. Por exemplo, aí, ó, você colocou integral de f vezes dr. Sim. Em vez de fazer esse processo aí, para poder chegar que j vezes j é 1, i vezes i é 1 e os outros são 0, eu poderia já integrar a força de uma vez. Tá, mas você vai integrar a força em que coordenada? Isso é que não está claro para mim. Ué, integra primeiro em relação a x, depois em relação a y. Igual você fez ali embaixo, só que de forma direta. Tá, tudo bem, mas veja que aqui embaixo você não está integrando a força inteira. Essa talvez seja a diferença. Aqui você está integrando uma componente da força ao longo do eixo X. Aqui você está integrando outra componente da força ao longo do eixo Y. Mas se você pensar dessa forma, que você vai integrar cada componente em uma direção espacial correspondente, sim, você tem razão. Dá para fazer o cálculo direto. Isso, x integra em relação a x, y em relação a y, z em relação a z, e assim por diante. Tá. Então, deixa eu te mostrar esse exemplo aqui. Que, aliás, é o mesmo. Vou tirar a partícula da origem e vou levá-la de novo para esse ponto, que tem uma unidade afastada da origem no eixo X e uma unidade afastada da origem aqui também no eixo Y. Mas agora, Isabela, eu vou imaginar que o deslocamento vai acontecer aqui. A partícula vai subir na vertical e depois ela vai se movimentar na horizontal. Tá certo? Mas você concorda que, do ponto de vista, em comparação com o problema anterior, o ponto de chegada é o mesmo? Sim. Mas a rota é diferente, não é? É. Pois é. Então, o trabalho da força é, de novo, a integral da força em relação ao deslocamento. Eu vou pular etapas agora. Tá certo? Porque o que vai acontecer? Aí eu posso garantir para vocês que, assim como aconteceu no exemplo anterior, no final das contas, pelo fato de que o I e o J são perpendiculares, você vai chegar nesse resultado aqui. Você vai ter uma integral
da sua força? Aliás, deixe-me ver. Ah, não. Vou fazer isso com cuidado, que esse trem pode dar errado de novo. Pera aí. Então, 2x mais 3, 2x na direção I, mais 3y na direção J. Escalar com dx na direção I, mais dy na direção J. Não, mas vai dar a mesma coisa mesmo. Isso aqui vai dar a integral de 2x dx mais a integral de 3y dy. Talvez eu até possa ter cometido um errinho no problema anterior. Que olhem só. O caminho que a partícula seguiu, ele tem duas partes, vamos dizer assim. Ele tem uma parte que é um movimento ao longo do eixo Y, e ele tem uma parte aqui ao longo do eixo X. Tá certo? Eu pergunto para vocês o seguinte: qual será o trabalho que essa componente de força 2x realiza ao longo dessa direção? Zero? É zero de novo. E isso já daria para ver até pelo valor do x. Que o x vale zero. Né? O x em cima de toda essa linha aqui vale zero. Na hora que você vem para essa linha horizontal, aí de novo você vai ter o x variando entre 0 e 1. Então você vai ter 2x com o x avaliado entre 0 e 1. E o y é a mesma coisa, né? Você tem 3y dy. Reparem o seguinte. Na linha da vertical, o y varia entre 0 e 1. E na linha da horizontal, o que acontece? Mas aí você está perguntando em relação ao Y? Em relação ao y. Na horizontal, ele se mantém em 1. Exatamente. Isso é mais uma coisa que explica por que o trabalho dessa componente ao longo dessa linha horizontal vai dar zero. A altura y só foi variada no movimento ao longo do eixo y. Aí ele para no ponto y igual a 1 e se movimenta ao longo dessa linha. Nessa linha aqui, o tempo todo, o y vale 1. Isso implica que a variação da coordenada vertical, o dy, dá zero. Quer dizer o quê? Que essa componente não está fazendo a altura do objeto mudar a partir do momento que ele chega em y igual a 1. É por isso que ela não realiza trabalho ao longo dessa linha, do ponto de vista físico. Do ponto de vista matemático, ok. É porque a força está fazendo 90 graus com deslocamento. O produto escalar vai dar zero. Mas fisicamente isso significa o quê? Que a força não está provocando mais um deslocamento naquela direção. Então o 3y só realizou um deslocamento para fazer o objeto subir. Aí, nesse ponto, a altura permaneceu constante. Onde a altura permaneceu constante, o y não variou mais. O dy para essa linha seria zero. Mas para essa outra linha aqui, ele seria diferente de zero. Tá certo? Mas vai dar o mesmo resultado de antes. Se você fizer a conta, isso aqui vai dar 5 meios de Joule outra vez. Curiosamente, deu o mesmo resultado que antes. Eu não pensei que tivesse que dar ou não o mesmo resultado. Mas o fato é o seguinte: será que eu vou poder dizer que o trabalho sempre vai dar 5 meios de Joule? Será que qualquer que seja o caminho que saia dessa posição e termine nessa,
O trabalho sempre vai dar 5 meios de Joule? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. E aí eu não consigo dizer se a força é conservativa ou não. Porque se for, Isabela, se a força for conservativa, o trabalho ele dá o mesmo por qualquer que seja o caminho. Aí eu pergunto para vocês sabem classificar sabem identificar quando uma força é conservativa? Pelo que eu entendi, a força de atrito, ela não é conservativa. Por quê? E os outros? Porque uma parte dela se transforma em energia térmica? É. É uma justificativa. Não é a 100% correta, não, mas é uma justificativa. Mas não é exatamente por isso, não. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Qual curso de cálculo que vocês estão fazendo nesse momento? Se é que já não fizeram todos, né? Eu estou no cálculo 2. Cálculo 2. E você, Morgana? Eu só fiz o cálculo 1. Só fez o cálculo 1. Tá. Ok. Isabela, você está vendo o que em cálculo 2? Derivada parcial, máximo e mínimo. Você não viu nada vetorial, então, não? Não. Tá. Acho que não vou ver, não. Não, eu não sei se é do cálculo 2, sinceramente. Eu não sei. Antigamente era. Eu acho que é do cálculo 3, porque o nome do cálculo 3 é cálculo vetorial. Cálculo vetorial, né? Tá. Uhum. Bom, como é que você identifica se uma força é conservativa? Tem duas formas. Tem duas formas. E uma delas é essa aqui. Você precisa calcular o trabalho da força num caminho fechado. O que eu estou chamando de caminho de contorno fechado? É aquele caminho que ele vai começar e terminar no mesmo ponto. E aí, o que você usa como critério para saber se a força é conservativa a partir desse cálculo do trabalho? O seguinte. É o trabalho C0. A força tem que ter um trabalho zero. Então, a força ela é conservativa se o trabalho é nulo. E nesse problema, eu fiz de cabeça aqui, ela vai dar zero. Trabalho num contorno fechado vai dar zero. Imaginei esse contorno aqui. Que é o mais simples possível que a gente poderia ter. Fiz o seguinte. Peguei a origem, 0, 0, e fixei o ponto 1, 1. Aí eu já calculei o trabalho para vir desse ponto A para esse ponto B para esse ponto C. Isso foi no item A desse exemplo que eu imaginei. Então, o trabalho que foi realizado ao longo de A, indo para B, indo para C, ele deu 5 meios de Joule. Agora eu vou fechar o contorno. Fechar o contorno é retornar para o ponto de onde você partiu. Eu estou escolhendo, por simplicidade, esse caminho aqui, que é o inverso do caminho que eu escolhi anteriormente.
Aí eu estou vindo de C para D para A. Se você fizer a conta do cálculo do trabalho de C indo para D e indo para A, se o trabalho na ida deu 5 meios, se você inverter o trabalho, vai dar menos 5 meios, tá certo? Teria que calcular para ver, mas vocês podem fazer a conta que vai dar menos 5 meios. No final das contas, você vai apenas inverter os limites de integração. Ele vai dar menos 5 meios de Joule. Qual que vai ser o trabalho total dessa força? É a soma dos dois trabalhos. Trabalho de ABC mais o trabalho de C para D para A. E ele vai dar 0. 0 joules. Por isso que a força é conservativa. Então, o trabalho dessa força que eu supus, ele realmente não vai depender do caminho que é seguido pelo objeto. Em qualquer caminho, o resultado sempre vai dar o mesmo. Desde que o caminho comece e termine no mesmo par de pontos. Então, começou em 0, 0, terminou em 1, 1, o trabalho sempre vai dar 5 meios de Joule. Mas será que isso é verdade para a força de atrito? Digamos que vocês têm um giz. Aí vocês querem fazer um traço de giz partindo aqui da origem até esse ponto aqui. Será que a energia que você gasta para poder fazer o traço é a mesma, independente do caminho? Ou será que eu gasto mais energia em caminhos que são mais longos? Gasta mais nos caminhos mais longos. Com toda certeza. E se assim não fosse, imagine que a força de atrito fosse conservativa. O que esse resultado aqui de cima me disse é o seguinte: a energia que você gastou para trazer a partícula de 0, 0 para 1, 1, segundo esse caminho aqui, você gastou uma energia de 5 joules, 5 meios de Joule, ela vai ser devolvida no caminho de volta. Então, o que você gasta num movimento, você vai recuperar no movimento reverso, quando você voltar para o ponto de partida. Nesse sentido, a força é conservativa. Se a força de atrito fosse conservativa, se eu fizesse um traço daqui para cá e depois voltasse fazendo o traço no caminho contrário, o giz voltaria para a origem com o tamanho original dele. Porque ele vai recuperar a energia que ele gastou na ida. Os pneus de um automóvel poderiam ser recuperados no movimento de ida para a faculdade e da volta da faculdade para casa. Mas o atrito não faz isso. Ele é ladrão de energia tanto na ida quanto na volta. Ele rouba energia qualquer que seja o sentido do movimento. Então, o atrito nunca pode ser conservativo. Tá certo? Mas aí a gente vai se perguntar, tudo bem, mas qual é a relevância das forças conservativas? Forças conservativas são as forças mais simples que a gente tem na natureza e, ao mesmo tempo, as mais importantes. E aí eu vou chegar naquela primeira pergunta que a Morgana tinha me feito lá atrás. O trabalho da força gravitacional. Por quê? Porque a força gravitacional, ela é conservativa. É talvez o melhor exemplo de força conservativa. E é um exemplo que ilustra isso que eu acabei de afirmar, que a energia que você gasta em uma parte do movimento, você recupera no movimento da volta. Pega um objeto, impulsiona esse objeto para cima. Ele não vai subir naturalmente. Ele só sobe se você fornecer energia para ele poder se movimentar. Parece óbvio, mas é assim que a natureza funciona.
Porém, quando ele chega no ponto mais alto da trajetória, ele não vai ficar parado lá em cima. A Deus dará, não. Ele para por um breve instante e volta. No que ele volta, a energia potencial que ele armazenou lá em cima, ele converte em energia cinética na volta. E você pode aproveitar essa energia cinética para realizar trabalho em alguma coisa. Por exemplo, num bate-estaca. Essas máquinas que são usadas na construção civil para você poder fazer furos no chão para colocar pilares, colocar colunas. Você ergue um peso muito grande com a ajuda de um guindaste, depois você abandona esse negócio. Ele cai. Ele vai realizar trabalho em cima do solo. A energia que foi perdida pelo trator na ida, ela foi recuperada na volta na forma de realização de trabalho em cima do solo. E isso é um exemplo de uma força conservativa. Então, veja só. Como a Morgana perguntou a respeito de força gravitacional, vamos falar a respeito do trabalho. Da força gravitacional. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que você tem uma partícula nessa posição, aliás, e ela vai ser trazida para essa outra posição aqui. Ela vai vir, então, de A para B. Digamos que ela vai seguir esse caminho aqui. Até chegar no ponto B. Como é que ela fez esse caminho? Não tem ideia. Porque pode ser que haja outras forças atuantes nessa partícula. Tá certo? Mas o fato é o seguinte. Em todos os instantes, se eu imaginar que o eixo Y é vertical, eu vou ter a força-peso atuando na partícula, atuando para baixo. Concordam? A força-peso, nesse ponto, na partícula, vai atuar para baixo. Quando a partícula se encontrar nessa posição, ela também vai atuar para baixo. Quando ela se encontrar nessa outra posição aqui, ela também vai atuar para baixo. Quer dizer, o peso, pelo menos de maneira aproximada, não sofre variação de orientação e sentido. Ele é essencialmente vertical. Ele possui dependências com a latitude e com a longitude. Mas isso aí são outros 500, eu não vou entrar nesses detalhes não, tá certo? Isso aí é por conta de mudanças da aceleração gravitacional. Então, da orientação da aceleração gravitacional. Mas em tese é isso. Ele aponta verticalmente para baixo. Como então que você vai escrever o vetor força-peso? Bom, para isso eu preciso orientar o meu sistema de referência. E aí eu vou colocar um vetor unitário J, que aponta verticalmente para cima, e um vetor unitário I, que aponta horizontalmente para a minha direita. O módulo da força-peso é igual ao produto da massa pela gravidade. O vetor força-peso vai ser igual a mg na direção menos J. Porque ele é orientado verticalmente para baixo. Então, ele é orientado contra o vetor unitário J do meu eixo Y positivo. Aí a gente pergunta, qual será o trabalho realizado no trajeto de A para B? Ué, isso vai ser uma integral de A até B do produto escalar da força-peso com o seu vetor deslocamento. E esse deslocamento? Eu não sei que deslocamento é esse, porque eu inventei ele da minha cabeça nesse momento. Mas ele poderia ser escrito como sendo um deslocamento ao longo do eixo X, na direção Y, mais um deslocamento dy ao longo do eixo J. Tá certo? Esse dy pode ser positivo ou negativo. Ele pode ser para cima ou para baixo.
O dx pode ser positivo ou negativo, que pode ser para cima ou para baixo, tá certo? É a melhor maneira de você representar esse produto escalar e daí o cálculo desse trabalho. Por quê? Porque é fácil calcular esse trabalho no final das contas. O seu deslocamento, digamos, aqui, ele apontaria para cá, né? E seria um vetor tangente à trajetória. Então, ele vai ter, nesse caso, um pequeno deslocamento dy para cima, um dyj positivo, e aqui um dx positivo. Nesse outro ponto aqui, na descendente, já muda, né? Porque aí eu vou ter um dx para a minha direita, mas o dy já vai apontar para baixo. É o que eu disse agora há pouco. O dy pode ser ou positivo ou negativo, dependendo para onde o deslocamento vai apontar. O mesmo valendo com o dx. Então, o trabalho realizado de A até B vai ser igual a quê? Vai ser a integral de menos mg na direção j, fazendo produto escalar com o com o dr, que é um dx na direção i, mais um dy na direção j. Novamente, você vai ter que fazer o produto escalar de j com i. Os dois são ortogonais. O produto escalar vai dar zero. Aí vai sobrar o produto escalar de j com j, que é igual a 1. A parte em x, então, não traz realização de trabalho pela força-peso. O trabalho da força-peso em deslocamentos horizontais é zero. Se eu colocar essa minha mesa digitalizadora aqui na frente da webcam na horizontal, se eu soltá-la, ela cai. Mas a força-peso nunca será responsável porque ela se movimente na horizontal. O peso, então, não tem essa capacidade. Ele não consegue provocar movimento horizontal. Então, ele não transfere energia para movimentos na horizontal, apenas na vertical. A massa e a gravidade são essencialmente constantes, pode sair para fora da integral. Aí sobraria o quê? A integral em dx vai dar zero, né? Porque j é escalar e dá zero. Mas sobra a integral em dy. Aí você vai ter que voltar no seu problema para você poder colocar os limites de integração adequados. O y é uma coordenada de altura. A partícula estava inicialmente numa altura YA. Depois ela chegou no ponto B, aonde a altura vale YB. Como a integral vai ser feita na coordenada Y, você vai integrar da altura inicial até a altura final. Então, você vai integrar de y igual a YA até y igual a YB. Isso aqui dá menos mg, integral em dy é y, avaliada entre YA e YB. Isso aqui vai ser igual a quanto? Trabalho de A para B vai ser igual a menos massa vezes a gravidade vezes a altura do ponto YB. Menos, porque a integral no limite superior, menos a integral no limite inferior. Menos massa vezes a gravidade vezes a altura do ponto A. Então, o trabalho de A para B, ele dá menos G, YB, menos com menos dá mais, MG, YA. A essa quantidade, massa vezes gravidade vezes altura, eu vou dar um nome particular de energia potencial. E é por isso que as forças conservativas, meninas, são importantes. Somente existe energia potencial se a força for conservativa. Você nunca vai ouvir falar em energia potencial de atrito.
Porque o atrito não é uma força conservativa. Toda vez que você ouvir falar numa modalidade de energia chamada energia potencial, é porque a força que está por trás é uma força de natureza conservativa. Então, isso aqui é energia potencial no ponto B. Isso aqui vai ser a energia potencial no ponto inicial, que é o ponto A. Esse meu trabalho, então, de A até B, vai ser igual a menos U de B mais U de A, onde o U representa para mim a energia potencial. Eu vou colocar um sinal negativo aqui em evidência para fazer uma pequena manipulação. Isso aqui vai ser igual a U final, que é a energia potencial no ponto B, menos U inicial, que é a energia potencial no ponto A. Uma grandeza num instante final, menos uma grandeza no instante inicial, te dá aquilo que nós chamamos de uma variação. Isso vai ser um ΔU. Ou seja, o trabalho realizado pela força-peso é o negativo da variação de energia potencial. Ele é menos a variação de energia potencial. E isso é verdade, né? Porque o peso faz o quê? A força-peso tem a tendência de abaixar os objetos. Então, ela diminui a energia potencial dos objetos, convertendo a energia potencial em energia cinética. Para você gerar a energia cinética, você tem que fazer a energia potencial diminuir, para uma se converter na outra e haver conservação de energia. E aí tem que tomar muito cuidado, né? Que lá no teorema trabalho-energia cinética, que é o teorema trabalho da força resultante, lá o trabalho é igual à variação da energia cinética. Mas para as forças conservativas, como é o caso da força peso, o trabalho ele é o negativo da variação de energia potencial. O negativo. Então, esse sinalzinho menos aqui é extremamente importante, mas somente para as forças que são conservativas, tá certo? Porque só para elas a gente pode definir uma quantidade chamada energia potencial. Morgana, Então, pode falar. não, eu só ia confirmar uma coisa. Então, a força elástica também vai ser conservativa. Exatamente. A força elástica também é conservativa. O trabalho que ela realiza é o negativo da variação da energia potencial. Ela tem o mesmo aspecto que a força peso. E aí é aquilo que eu mostrei para vocês agora há pouco. Se você pegar a força peso e calcular o trabalho no movimento de subida e descida, ou seja, ida e volta, o trabalho vai dar zero. Numa mola ou numa ligação química, por exemplo, você pega um material, estica esse material, solta ele. Se você não deformar o material de forma permanente, as ligações químicas vão relaxar e o material vai voltar para o tamanho natural dele. Então, a energia que você gastou na ida, o material ele vai te devolver na volta. Então, a força elástica também é uma força conservativa. Se você calcular o trabalho num percurso completo dela, de ida e volta, vamos dizer assim, o trabalho dela vai dar zero. O da força-peso também. Tem uma maneira até mais fácil, que é o cálculo de uma coisa chamada rotacional. Mas como vocês não fizeram cálculo vetorial, eu não vou falar nisso não, tá certo? Não tem necessidade disso não. Ô Edson, você pode fazer o exemplo 16? Eu acho que encaixa bem aí nisso que a gente estava discutindo, da lista 8. Exemplo 16, lista 8. Exemplo não, né? Exercício. Falei errado. Tá. Morgana, clareou um pouquinho? Totalmente. Agora eu entendi. Obrigada, professor. Nada, dispõe. Um minutinho só, por favor. Eu fiquei em dúvida justamente nessa questão do sinal. Tá. Ô Isabela, para ser mais rápido, eu vou te pedir um favor. Você consegue
tirar um print da tela desse problema e mandar para mim, por favor? Consigo, pode ser por e-mail? Por e-mail, então, aqui na videoconferência mesmo. Acho que tem jeito. Ou Tá, compartilhar a sua tela, algo assim. tudo bem. Eu teria que fazer um login aqui de novo. Eu acho que vai ser mais rápido você compartilhar com a gente. Momentaneamente eu interrompo a minha apresentação. Aí você manda para a gente. Beleza. 16. Tá. Estou dando um print aqui nesse momento. Beleza. Estamos todos nós aí congelados na minha mesa digitalizadora. Só um instantinho, por favor. Beleza. Apareceu o enunciado aí, gente? Para mim tá tudo branco. Branco? É, Para mim também não apareceu. Tá. Então, Agora espera só um foi. minuto. Pô. Acho que era a página que não estava indo só. E agora? Foi, meninas? agora sim. Tá. Agora Então sim. você tem os. Tá, beleza. Então você tem a seguinte situação. Você tem um bloco de 700 gramas que é liberado a partir do repouso de uma altura H0 acima de uma mola vertical com uma constante elástica K igual a 400 newtons por metro e massa desprezível. O bloco se choca com a mola e para momentaneamente depois de comprimir a mola por 19 centímetros. Aí ele vai perguntar: qual será o trabalho realizado pelo bloco sobre a mola? E B, pela mola sobre o bloco. Qual é o valor de H0? Se o bloco fosse solto de uma altura 2H0 acima da mola, qual seria a compressão máxima da mola? Então vamos lá. Então você tem um bloco como esse aqui, tem uma massinha M. Essa massa M, ela vale 700 gramas ou 0,7 quilogramas. Ele vai ser liberado do repouso, portanto, com uma velocidade inicial de 0 metros por segundo, de uma altura H0, que é desconhecida, em cima de uma mola que possui uma constante de rigidez de 400 newtons por metro. Então, aqui, digamos que essa seja a minha altura H0, aqui está a minha mola. Aí é o seguinte, o bloco se choca com a mola e para momentaneamente depois de comprimir a mola. Ou seja, ele vai bater na mola e vai amassar a mola. A mola, então, sofreu uma deformação X. E aí, o que aconteceu é que toda a energia cinética do bloco ganha na queda foi transformada em energia potencial gravitacional. Aliás, transformada em energia potencial elástica. Tá certo? O que ele quer saber? No item A, qual foi o trabalho realizado pelo bloco sobre a mola? Qual o trabalho realizado pelo bloco
sobre a mola. Vamos partir, então, para esse item A inicialmente. Ok? Olha só, esse problema, tem várias estratégias para você poder resolver esse problema, Isabela. Uma delas seria essa aqui. Você vai abandonar o objeto. Ele vai cair de uma altura H0 em cima da mola. Vamos imaginar que aqui, na ponta da mola, eu coloco meu nível de energia potencial 0. Então, isso aqui, para mim, seria um nível de altura H igual a 0. É aqui onde eu tenho a ponta da mola e é onde ele vai começar a comprimir a mola. Tá certo? O que vai acontecer? No momento em que ele atingir a parte mais baixa da mola, ou seja, quando ele comprimir a mola o máximo possível, ele vai amassar a mola de uma maneira que ele vai ter uma energia potencial negativa em relação a esse nível de referência. Você concorda com isso? Sim. Então, olha só. Esse é um problema que envolve conservação de energia mecânica. Você tem um ponto inicial, que eu vou chamar de A, um ponto intermediário, que eu vou chamar de B, e um ponto final, C, vamos dizer assim, aonde você vai ter uma altura negativa em relação ao nível de altura 0, né? Em que a nossa mola vai estar comprimida na situação final do problema. E aí o bloquinho aqui por cima dela. Você pode dizer que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Por quê? Não tem nenhuma força dissipativa nesse problema. Então, a energia mecânica precisa ser uma quantidade conservada. Você só tem, toda vez que você só tem forças conservativas, é batata. A energia mecânica vai se conservar. Qual é a energia mecânica do ponto A? Bom, seria massa vezes a gravidade, vezes a altura inicial H0, medida em relação ao ponto de referência, mais meio da massa vezes a velocidade do objeto no ponto A elevado ao quadrado. Só que essa velocidade no ponto A é 0, porque ele vai partir de um estado de repouso. Quando ele chega no ponto B, ele chega num ponto aonde ele tem energia cinética. Mas ele tem energia potencial gravitacional? Não. Ele vai chegar em massa vezes gravidade vezes a altura do ponto B. Mas se a coisa foi medida em relação ao próprio ponto B, essa altura aqui nessa etapa é 0. Mas ele pode ter energia cinética. Meio da massa vezes o quadrado da velocidade. Não dá para você fazer nada com essa equação, apesar dela ser verdadeira. Por quê? Porque você não conhece a altura H0 e você não conhece a velocidade no ponto B. Então você tem uma equação e duas incógnitas. Mas essa equação, ela te permite afirmar que a energia potencial gravitacional inicial se converteu toda em energia cinética nesse ponto aqui. Aí agora, vamos aplicar de novo a conservação da energia mecânica, porém, comparando os pontos B e C. No ponto B, qual é a energia que você possui? Não é energia cinética?
Hein, Isabela? Sim. Meio de MVB ao quadrado. Mas isso não é igual a MGH0? Isabela? MGH0? Por quê? Eu estou perguntando para você se a energia cinética que ele tem no ponto B não é igual a MGH0. Você não trouxe isso aqui da análise da primeira parte do problema? Isso. Então, eu posso afirmar isso, não posso? Pode. E isso vai ser igual à energia mecânica do ponto C. Uhum. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: a rigor, você não precisaria desse ponto intermediário, porque você poderia aplicar a conservação de energia diretamente do ponto A ao ponto C. Certo. A energia mecânica do ponto A vai ser igual à energia mecânica do ponto C. Uhum. Aí, isso vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual a qual é a energia mecânica do seu conjunto no ponto C? Ué, Potencial. em princípio, meio da massa vezes a velocidade no ponto C elevado ao quadrado. Mas a velocidade do objeto no ponto C é zero. Mas você deformou a mola, não deformou? Sim, tem energia elástica. Então você vai ter um termo do tipo meio de K vezes X elevado ao quadrado. É a única energia que você tem nesse instante? Não, tem a potencial também. Gravitacional. Isso. Massa vezes a gravidade vezes menos X. Isso. Que é uma altura que o seu objeto vai possuir em relação ao nível de referência. Mas como aqui você colocou a altura igual a zero, para cima ficaram alturas positivas, para baixo as alturas ficam negativas. Por isso que vai dar menos mgx aqui. Tudo bem? Tudo. Então você vai obter o seguinte. Mg H0 é igual meio de K vezes X ao quadrado menos Mg vezes X. Essa é uma equação que te assegura a conservação de energia entre o ponto final e o ponto inicial. Você sabe H0? Não sabe. Você sabe o valor do X? Não sei se ele mencionou no problema. Mencionou? Mencionou. É 0,19 metros. 0,19. Então, o item A nem precisava desse contaral todo. O item A é da seguinte maneira. Qual vai ser o trabalho realizado sobre a mola? Esse trabalho está relacionado, Isabela, com a energia potencial acumulada na mola. Agora, olha só. A força que uma mola exerce num corpo não é dada por menos K vezes X? Isso. Então, qual vai ser a força que o corpo exerce na mola? É essa mesma força, só com sinal contrário, né? K vezes X. Por quê? Por conta da terceira lei de Newton. Pares de ação e reação têm o mesmo módulo, mesma direção, mas têm sentidos contrários. Então, a força que o corpo exerce na mola vai ser igual a Kx. Perguntar pelo trabalho realizado pelo corpo sobre a mola é integrar essa força aqui. Então, a gente vai ter o seguinte: o trabalho realizado pela força do corpo em cima da mola vai ser a integral com x indo de 0 até x indo igual a 0,19 metros de K vezes x dx. É uma força variável, o trabalho, então, tem que sair
via integração. Isso vai dar meio de K vezes X ao quadrado. O K, se não me engano, vale 400 newtons por metro, é isso? Isso. E o X, 0,19 metros. Então, esse trabalho, que vai ser realizado em cima da mola, vai ser igual a 200, que é 400 por 2, vezes 0,19 elevado ao quadrado. Aí tem que fazer a continha para ver quanto dá. Esse é o item A do problema. O Edson, só Pois uma não. pergunta. Pois não. A força aí gravitacional, né, a força-peso, ela é para baixo, não é? Ela é para baixo. O deslocamento também é para baixo, não é? Isso. Então, o trabalho não deveria de ser positivo? Como é que é? É porque o trabalho, nesse caso aí, ele é positivo ou negativo? Trabalho é positivo. É o trabalho para é a energia que o corpo vai gastar para deformar a mola. Certo. E, por exemplo, vamos supor que eu queira usar aquela nossa equação da conservação da energia mecânica, né? Tá. Eu sei que o trabalho da energia potencial, não, eu sei que o trabalho do bloco que o bloco vai fazer na mola é o trabalho da energia potencial, não é isso? Da Não. variação da energia potencial. Não Não. é. O trabalho que o corpo realiza na mola, ele tem relação, Isabela, com a força que o corpo aplica na mola e que não é igual à força-peso. A força que o corpo aplica na mola, Isabela, é essa aqui, K vezes X. Ela não é o mg. Mas deveria de ser, né? Não. Por que Não é não? não. mg é a força que o corpo exerce em cima da Terra. O planeta Terra atrai o objeto para baixo com uma força que é igual a que a gente chama de força gravitacional. O corpo reage em cima da Terra e puxa a Terra para cima. Então, o trabalho da força-peso, nesse caso, ele é aplicado na Terra. Ele não é aplicado na mola. É claro que para poder haver deformação da mola, Isabela, você precisa de haver contato entre a força e a mola. Entre o objeto e a mola. É uma força normal, Isabela, que está realizando trabalho nesse caso. Mas, diferentemente do que a gente costuma fazer, é uma força normal cujo trabalho é variável. Aliás, cuja força é variável. Lembra muito, Isabela, uma balança. Você já deve ter ido fazer compra em supermercado, com toda certeza. Quando você coloca um objeto no alto da balança, você tem um sensor aqui em cima que sente a carga que foi colocada aqui em cima. E essa carga, ela não é igual à força-peso, no caso. Não é igual. Aliás, no caso da balança é igual à força-peso. E nesse caso aqui não é. Porque o carregamento, ele está aumentando com o passar do tempo. À medida em que o objeto vai descendo, ele vai comprimindo mais a mola, vai amassando mais a mola, então ele vai realizando mais trabalho. O trabalho que está sendo realizado em cima da mola é por conta do contato entre o objeto e a mola. Não é exatamente por conta das... É e não é, né? A ação gravitacional é o que puxou o objeto para baixo. Mas a força que realizou trabalho em cima da mola é uma força tipo força normal. É o contato do objeto com a mola que provocou a realização de trabalho. Sem esse contato, não haveria trabalho realizado na mola. Então, não é... O efeito gravitacional, no caso, é indireto, Isabela. É porque a força da gravidade fez o objeto cair. Mas a deformação provocada é devida à força do contato entre o objeto e a mola, que pela terceira lei de Newton seria um Kx. Não sei se eu consegui te convencer. Faz sentido, só que ainda é difícil não acreditar que
que é o peso que empurra a mola ali para baixo. Como é que é? Assim, é difícil de entrar na cabeça que não é o peso que faz a força sobre a mola. Não. São coisas distintas. São coisas distintas. O peso provoca a deformação da mola. Isso é um aspecto. O peso vai provocar a deformação da mola, sim. Sem o peso, não haveria essa força do tipo K vezes X. Mas a força que está realizando o trabalho mesmo é essa aqui. É o KX. É essa que está realizando o trabalho. Porque essa, ô Isabela, é a força que o objeto está aplicando na mola. O mg é força que o objeto aplica na Terra. Não é uma força aplicada na mola. Apesar do Kx surgir por conta da ação da força gravitacional. Ele surge pela ação da força gravitacional. Mas não é a força gravitacional que está realizando trabalho na mola, nesse caso. Não é. É a força de deformação. Ô, Isabela, força gravitacional tem uma função: fazer objetos subirem e descerem, basicamente. A mola, nesse caso, não está subindo ou descendo. Então, a força gravitacional não está realizando trabalho nela. Mas ela gera o Kx, porque é ela que fez o objeto cair. Então, se é um trabalho de deformação, tem que ser uma força causadora da deformação, que no caso é a força que vem da lei de Hooke, o K vezes X. Eu entendo que é um pouquinho confuso mesmo. Então, a energia potencial, ela está transferindo essa energia para a força elástica, é isso? Exato, exato. Tá. A transformação você está transformando energia potencial em energia elástica. O objeto acumulou energia potencial gravitacional quando ele foi colocado lá no alto. Ele vai caindo e vai fazendo essa energia potencial se transformar em energia cinética. Quando o objeto vai entrar em contato com a mola, ele tem energia cinética. Aí agora ele vai converter essa energia cinética em energia potencial. Mas essa energia cinética não existiria se antes não houvesse energia potencial. Então, no final das contas, você pode imaginar, é o que eu tinha colocado no início da discussão, por instantes atrás, que eu poderia ter aplicado a conservação de energia direto, do ponto A para o ponto C, sem esse ponto intermediário no meio do caminho. E aí, com isso, eu veria conversão de energia potencial em energia gravitacional em energia potencial elástica. Então, a energia cinética, nesse caso, é irrelevante. Depende do ponto em que você está fazendo a análise. Se você quer esse ponto aqui, aonde o objeto vai parar, Morgana, aí ela é irrelevante porque a velocidade nesse ponto C, ela vale zero. Agora, digamos que você quisesse encontrar ou quisesse algum dado sobre o movimento nesse local aqui, aonde o objeto não parou ainda. Ele tem energia cinética. Aí você vai precisar dela. Ela só é irrelevante porque você comparou dois locais aonde o objeto ficou por algum instante parado. Aí ele não vai ter energia cinética. A conversão foi total de energia potencial gravitacional em energia potencial elástica. Entendi. Entendeu? Uhum. Ô, Edson, não Pois não, precisa Isabel. fazer a letra B e C, não, porque eu consegui já deu certo aqui com essa explicação da energia, Deu da certo? conservação. Deu. Então tá bom. Ficou mais claro? Toma cuidado. Isso realmente é uma questão bastante sutil, porque realmente é bastante natural, Isabela, ter a impressão de que quem vai realizar o trabalho é a força-peso. Não. Na verdade, é o seguinte: a ação da força-peso do objeto será aplicada na Terra. O trabalho que a força-peso, a reação da força-peso do objeto vai ser aplicada é na Terra. O contato o trabalho da mola em cima do objeto
ele se dá a partir do momento que existe contato entre o objeto e a mola. E no final das contas, o que você está fazendo é calcular o trabalho de uma reação normal. Basicamente é isso. É a normal do objeto aplicada em cima da mola. Deixa eu te mostrar um negócio aqui que eu acho que talvez você acabe de se convencer. Pensa bem. Tá aqui a sua mola. O objeto, digamos que tem uma superfície aqui, uma espécie de um caixote, e o objeto vai cair aqui em cima da mola nesse exato instante. O que ele vai fazer a partir daqui? Ele vai começar a deformar a mola, não vai? Vamos fazer uma análise, Isabela, da segunda. Meninas, quem caiu? Eu ou vocês? Eu acho que foi você, porque aqui deu uma travada, só que a Isabela saiu. Então, eu não sei. Fiquei confusa. Isabela voltou. A minha internet caiu. Ah, foi a sua que caiu? Foi. Mas parece que deu um pique aqui também, pelo que a Morgana falou. Enfim. Ô, Isabela, eu estava te fazendo a seguinte pergunta. Imagina um objeto caindo em cima de um prato, de uma balança de molas como essa que eu estou simulando aqui. Vamos escrever a segunda lei de Newton no objeto a partir do momento que o contato do objeto com a mola começa a acontecer. Quais são as forças presentes no objeto? Normal. Tá. A normal, você concorda comigo que vai ser igual à força que a mola aplica no objeto? Isso. Então, isso aqui, na verdade, é uma força elástica, que é um menos kx. Na verdade, um menos kx. Sim. Ela vai ser a força normal nesse problema. Tem mais alguma? Tem o peso, né? Tem o peso. No objeto tem o peso. Igual a... Vamos colocar isso aqui como mg na direção j. Eu vou escrever a segunda lei de Newton no objeto, Isabela. Olha só. Se eu escrevo a segunda lei de Newton no objeto, você sabe que isso aqui é força resultante no objeto igual a massa vezes a aceleração. Concorda? Sim. A força resultante, no caso, ela vai dar mg, puxando o objeto para baixo, menos kx, impulsionando o objeto para cima. Concorda? Concordo. Isso vai ser a massa vezes a derivada segunda da posição em relação ao tempo. Isabela, pensa bem. Você está chegando na seguinte equação. Você está mostrando para mim que a aceleração que o objeto está sentindo é igual à aceleração gravitacional menos K sobre M vezes X. Eu dividi a equação inteira pela massa. Eu creio, Isabela, que você não fez EDO ainda. Mas isso aqui é uma equação diferencial de segunda ordem. É uma equação que envolve a posição do objeto e a derivada segunda da posição. Mas aqui, você não precisa saber resolver EDO para você entender onde eu quero chegar. Basta você entender que essa derivada segunda é a aceleração do objeto. Pensa bem, Isabela. Para que a força elástica fosse igual à força peso, a aceleração teria que valer quanto? 0. Zero. A derivada segunda da posição em relação ao tempo, que é a sua aceleração, tem que ser igual a zero. Mas, ô Isabela, a aceleração nesse movimento de deformação da mola é zero?
ou ele vai sendo desacelerado? O objeto vai sendo desacelerado. A mola também, porque a mola está em contato com o objeto. Sim. Na verdade, a mola vai ser acelerada para baixo, né? Ela vai receber um impulso para baixo. Percebeu? Não é possível você ter a força elástica exatamente igual à força-peso, exceto no cenário da aceleração ser zero. E a aceleração não vai zerar até o objeto parar. Entendeu? Por isso que a força elástica não é igual à força-peso. A análise na mola é equivalente, é exatamente a mesma coisa. Só que vai ser mais difícil de fazer a análise via segunda lei de Newton, né? Porque ele está considerando a mola como ideal. Ele está desprezando a própria massa da mola, o que é uma idealização. Mas aqui já dá para você perceber o problema dessa sua análise. Não dá para afirmar que a força elástica será igual à força-peso no movimento de compressão da mola. Só é no momento em que a aceleração se tornar zero. Aí é verdade. Mas é num instante só. Enquanto você tem o movimento do objeto e ele vai sendo desacelerado, a força elástica vai ser diferente da gravidade gravitacional. É um peso e uma normal. E é uma normal variável com a posição. Essa é a ideia do problema. Entendi. Deu para entender sim agora. Entendeu? É mais sofisticado aí o pensamento, mas foi bom que deu para aprender um pouquinho mais. Então tá bom. Ô Edson, você pode fazer uma que envolve atrito? Posso. Qual, especificamente? Por exemplo, a 44 da lista 8, você quer que eu compartilhe de novo? Quero sim, por favor. Quarenta e quatro. Está aparecendo agora. Ok. Print screen. Beleza. Então, você tem a seguinte situação. Você tem a seguinte situação. Uma força horizontal de módulo 35 newtons empurra um bloco de massa 4 quilos num piso onde o coeficiente de atrito cinético é 0,6. Qual o trabalho realizado pela força sobre o sistema bloco-piso se o bloco sofre um deslocamento de 3 metros? Durante o deslocamento, a energia térmica do bloco aumenta de 40 joules. Qual é o aumento da energia térmica do piso? E depois, qual o aumento da energia cinética do bloco? Ok. Então, você tem uma força que tem um módulo de 35 newtons. Essa força é uma força horizontal. E ela empurra um bloco que tem uma massa de 4 quilogramas. Isso vai acontecer num piso cujo coeficiente de atrito cinético é μcinético igual a 0,600. O item A ele quer saber o trabalho realizado pela força. Se você vai ter um deslocamento de 3 metros. Ok? Então, D igual a 3 metros. Qual é o trabalho realizado por essa força F? Ô, Isabela, antes de mais nada, nessa pergunta, né, se fosse para eu pensar em termos de algarismos significativos, com quantos algarismos eu deveria responder essa pergunta? Com 2. 2 ou 3? Eu responderia com 2, porque a força só foi dada com 2. 3, Isabela. É porque a tela está muito pequena. Até se você puder aumentar, por favor. Eu não sei se eu consigo no meu programa, Isabela, sinceramente. Mas não, é 30. Porque o compartilhamento no Google Meet que está num quadrinho bem pequeno. Uai, não estou entendendo por que não, peraí.
Isso nunca aconteceu. Tenta parar a apresentação e... você já fez. Isabela, melhorou? Isso, agora sim. Agora eu tô vendo o 35,0. Agora Tá. sim. Então, com 3 algarismos significativos. Isso. 3 Até algarismos porque significativos. todas estão com 3, né? Todos com 3 algarismos significativos. Claro que isso pode depender das operações que você vai realizar, mas a tendência é que seja com 3 algarismos significativos. Veja só, nesse item, ele quer calcular apenas o trabalho de uma força. Ele não quer o trabalho total, ele não quer o trabalho do atrito. Ele quer a entrega de energia dessa força de 35 newtons. É isso que ele está pedindo. É uma força constante. Então, o trabalho se resume ao produto da força pelo deslocamento, pelo cosseno do ângulo entre esses dois caras. Mas o deslocamento parece que foi horizontal também, porque o movimento é na horizontal. Então, o θ é 0 graus. Cosseno de 0 graus é igual a 1. A sua força vale 35, o seu deslocamento vale 3. Então, o trabalho realizado pela força vai valer 105 joules. Só pela força. Só pela força que fez o objeto se movimentar. Não é o trabalho total realizado no problema. Ok? Aí vem o B. Durante o deslocamento, a energia térmica do bloco aumenta de 40 joules. Qual é o aumento da energia térmica do piso? Qual o aumento da energia cinética do bloco? Então, olha só. Durante o deslocamento, eu não sei qual é o símbolo que o pessoal está utilizando com vocês para essa variação de energia térmica, mas eu vou colocar esse símbolo aqui. O bloco, ele tem um aumento de energia térmica, ou seja, ele se aquece por conta do atrito. 40 joules, Isabela? Isso. Aí ele quer saber qual é o aumento da energia térmica do piso, não é isso? Isso mesmo. Então eu vou dizer, eu vou criar um ΔE-TH para o bloco. O TH, no caso, é a simbologia que o Halliday, nas versões mais novas, tem utilizado. Eu não sei se nessa versão ele está utilizando essa simbologia, mas eu acho que é uma sigla para thermal energy, algo assim, da versão em inglês. Ele está falando que para o bloco há uma variação de energia interna de 40 joules. E aí pergunta-se qual é a variação de energia interna, de energia térmica, para o piso. Claro que a gente vai resolver esse problema por meio de uma aproximação. Estou dizendo isso pelo seguinte: quando você vai empurrar um caixote, um objeto numa superfície, não é só por meio de aquecimento que você tem perda de energia. O próprio barulho de você arrastar um objeto, de você movimentar uma máquina, aquilo ali é energia que está sendo perdida. Mas nós não estamos considerando esse efeito. Então, para todos os efeitos, é como se toda a energia dissipada pelo atrito tivesse se convertido em energia térmica. Tá certo? Com isso, o trabalho realizado pela força de atrito seria igual à soma da energia térmica perdida pelo bloco mais a energia térmica a variação de energia térmica sofrida pelo piso. Então, é a variação da energia térmica do bloco mais a variação da energia térmica do piso. Trabalho da força de atrito. Ora,
você tem um objeto se movimentando, digamos, para a direita. Então, o deslocamento está sendo para a direita. O atrito tem a tendência de ser oposto ao movimento. Então, o trabalho realizado pela força de atrito vai ser o valor da força de atrito vezes o deslocamento do objeto vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é de 180 graus. Certo? Variação da energia térmica do bloco. 40 joules em módulo. Né? Mas é uma perda. Né? Está perdendo energia na forma de energia térmica. 40 joules. Mais a variação de energia térmica do piso. Expressão da força de atrito. Coeficiente de atrito cinético vezes a reação normal da superfície. Vezes o deslocamento, vezes o cosseno de 180 graus, que é menos 1. Somado com 40, isso aqui vai ser igual à variação de energia térmica sofrida pelo piso. Aqui é menos 1, né? Menos 1 vezes o mi cinético, normal, parará. Ora, quem vai ser a normal? Nesse problema, a normal é igual ao peso. Você só tem duas forças na vertical. E para que não haja movimento na vertical, o peso vai ter que ser igual ao normal. Tá certo? É a primeira lei de Newton aplicada na vertical. Então, nós vamos ficar com menos 0,6, que é isso mesmo, o coeficiente de atrito cinético, não é? Isso. Menos 0,6, vezes a normal. O bloco tem quanto de massa mesmo? 4. 4 vezes 9,8. Vezes o deslocamento sofrido pelo objeto, que é 3 metros, mais 40. Aqui pode ser que tenha algum errinho de sinal, viu? Eu estou pensando nisso aqui ainda. Faz a conta para mim, por favor, Isabela. 3 vezes 9 Dá 3 16,48. Então, com fica sinal negativo. 16,5. Então, menos 16,5 mais... Não, isso aí é já somado com os 40. Ah, tudo já. Tudo, é. Então, 16,5 joules. Essa é a variação da energia interna via perda térmica para o piso. Ô, Isabela, faz para mim um favor. Multiplica, calcula só o trabalho da força de atrito, por favor. 3 vezes 9,8 vezes 4 vezes 0,6. Essa parcela aqui. Isso aqui vai dar quanto? É 70,56. Eu acho que eu tinha feito a conta errada. 70,56. Isso. Então, 70,6 joules. 120 vezes 0,6 deve dar isso mesmo. Então, aqui deve dar diferente nesse caso, né? Então, se for menos 70,6 com 40, isso aqui vai dar quanto agora? É menos 30,6. Agora está coerente. Por quê? Porque as duas variações de energia térmica saíram com o mesmo sinal. Então, menos 30,6 joules. Agora está coerente. Porque estava engraçado. Eu coloquei menos 40 joules para o bloco e estava dando uma variação de energia térmica positiva para o piso. Não. Né? O piso, no final das contas, vai ter uma variação de energia negativa também. Quer dizer, o piso aumenta a sua energia interna. Né? Ele ganha energia na forma de energia térmica, mas o bloco está perdendo. A não ser que...
Não, mas tá certo. Agora tá coerente, sim. Bate o resultado. Mas se o bloco aumenta a energia, ali deveria ser positiva a variação dele. Mas o bloco não aumenta a energia, não. Ah, desculpa, o piso. Como é que é? Se o piso, ele vai aumentar a energia térmica dele, não vai? Vai. Ele tá Então, recebendo. ali deveria ser positivo. Não, mas no final das contas, o que a gente está calculando é a parcela da força de atrito, a parcela do trabalho realizado por atrito que foi para o piso. E a parcela do trabalho realizado por atrito que foi para o bloco. Então, no final das contas, em módulo vai dar 30,6 joules mesmo, tá certo? É que nem aqui em cima. O bloco, se você for parar para pensar, o bloco ele está sendo aquecido. Imagina um bloco deslizando numa superfície, uma caixa de madeira. Você sai puxando ela em cima de um piso de concreto. Ela vai aquecer por conta do atrito. Certo? Quer dizer, ele está perdendo energia cinética e transformando essa energia cinética em energia térmica. Mas é perda no final das contas. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui representa a quantidade de energia que o bloco perdeu e se transformou em energia térmica para o piso. Então está coerente. Está coerente, sim. Porque se elas tiverem sinais diferentes, ô Isabela, o que vai acontecer é que a soma das duas não vai dar o trabalho total realizado pelo atrito. Presta atenção. Aliás, aqui é até negativo, né? O atrito vai produzir a energia térmica tanto do piso quanto do bloco. O sinal do trabalho realizado pelo atrito é negativo. Certo? Isso vai fazer com que o piso e o bloco ganhem energia térmica, mas percam energia cinética. O bloco, principalmente, né? O piso não vai perder energia cinética, não, porque o piso está parado. Ele vai ganhar energia na forma de energia térmica. Mas o bloco se ferra, porque ele está perdendo a energia que deveria fazê-lo se movimentar para fazê-lo se aquecer. Tá certo? É por isso que esse sinal acaba sendo negativo mesmo. Eu acho que está coerente, sim. Porque senão, Isabela, eles teriam sinais diferentes. E aí, se um ficar positivo e o outro ficar negativo, imagina que um dá 30,6, o outro dá 40. A diferença entre os dois vai dar menos 10,6. Não dá o trabalho total realizado pela força de atrito. Tem que dar. O atrito gerou energia térmica tanto para o piso quanto para o bloco. Então, a interpretação do atrito é a mesma para os dois. Ele dissipou energia do bloco. Uma parte serviu para aquecer o bloco. Uma parte serviu para aquecer o piso. Mas é perda de energia. Entendeu? Do bloco. Não do piso. O piso, Isabela, vai ganhar essa quantidade de energia. Ele vai ganhar. O bloco vai perder. Certo. Entendeu? E na prova vai ser levado em consideração a questão do sinal? Isabela, vou te falar o seguinte. Essa questão, ela é extremamente subjetiva. E eu vou te falar o porquê. Depende do professor. Entendeu? Tem professor que considera o sinal como parte fundamental da questão. Tem professor que não considera. Numa questão como essa, se a questão for minha, eu considero. Onde que eu sou enjoado com sinais? Quando a questão envolve orientação de um vetor. Porque aí o sinal faz toda a diferença. Porque o sinal, no final das contas, ele significa você orientar um vetor num sentido ou num sentido contrário. E aí dá muita diferença no problema. Mas numa questão como essa aqui, se a questão for minha, eu considero. Entendeu? Claro que aí é o seguinte, o portal didático, ele aceita uma resposta. De repente, você encontra a sua questão em módulo corretamente. Aí você vai ter que entrar em contato para pedir revisão. Mas eu vou te falar, depende do professor. Viu? Depende do proponente da questão. Tudo bem.
Tá? É que eu sou um pouco confusa em relação a isso, mas eu vou procurar ficar mais atenta. Quer ver? Deixa eu ver o enunciado outra vez. Talvez o enunciado nos permita. Não, ô Isabela, você tem razão. A energia térmica do bloco aumenta 40 joules. A do piso, mas aí é a mesma coisa. É a mesma coisa. Essa questão, para mim, ela é ambígua, sabe, Isabela? Ela dá a possibilidade para os dois tipos de interpretação, realmente. O que importa, no final das contas, é a soma das duas energias térmicas, dá o trabalho do atrito. Entendeu? Isso é o que importa. Mas essa questão aqui, ela é um pouco ambígua mesmo, porque você faz a energia térmica aumentar, a energia cinética tem que diminuir. Então, o bloco está perdendo energia cinética. Mas está ganhando energia térmica. É realmente ambíguo. Da maneira como o enunciado está colocado, é um pouco ambíguo, sabe? Porque você pode considerar o aumento como sendo algo positivo do ponto de vista de ganho de energia térmica. Do ponto de vista da energia cinética, seria com sinal negativo, porque seria perda. Eu fico com a impressão que não é porque é eu que estou fazendo, não, mas eu fico com a impressão que o correto nesse caso seria colocar um sinal negativo. Por quê? Por conta do trabalho que foi calculado para a força de atrito. Ele deu negativo. E ele é a soma da energia térmica ganha pelo bloco com a energia térmica ganha pelo piso. Entendeu? Quer dizer, o que esse trabalho fez? Roubou energia cinética do bloco. Transformou uma parte em energia térmica do bloco e uma parte em energia térmica do piso. Então, comparado com a energia cinética, essa variação ela vai ser negativa mesmo. Mas... E foi até uma dúvida aí que eu fiquei em relação à letra C, porque pergunta o aumento da energia cinética, mas na verdade não aumentou, na verdade a energia cinética diminuiu, não? Não necessariamente. Você pode acelerar o bloco, ele pode aumentar a velocidade e ao mesmo tempo ele ter perda de energia por atrito. Porque o que acontece no item C é o seguinte: uma vez que você está procurando a variação da energia cinética, o ΔK, você tem que calcular o trabalho da força resultante. O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética experimentada pelo objeto. E o que é a força resultante nesse caso? Vai ser o trabalho da força F mais o trabalho realizado pela força de atrito. Isso aqui é o ΔK. Mas por que mais? Não teria de ser menos? Isabela, como é que você escreve a força resultante de um objeto? Ela não é a soma vetorial de todas as forças que aparecem no problema? Soma? Sim. O fato do sinal ser negativo vai aparecer num segundo momento. E, em princípio, você tem que somar. Mas se a força for oposta ao movimento, a soma se converte numa subtração. Olha o que vai acontecer. O seu objeto está aqui. Ele se desloca para a minha direita, por exemplo. Tem uma força F que favorece a esse movimento. E tem uma força de atrito que é contrária a esse movimento. Trabalho realizado pela força F. Ela é constante? É. É o valor da força, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo de 0 graus, porque a força é paralela ao deslocamento. Mais
Trabalho da força de atrito. Nesse problema, ela é constante? É. Então, nesse problema, isso daria o valor da força de atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno de 180 graus. Isso é o ΔK. Por que que eu não colocaria ali na força de atrito o sinal negativo? Porque não é para levar em consideração só o módulo, não é para levar em consideração o sinal, não? Não, não é para levar em conta o sinal. O que é o trabalho da força resultante, Isabela? Ele é a integral da força resultante feita em relação ao deslocamento. O que é a força resultante? É o somatório de todas as forças presentes no problema, fazendo produto escalar com o deslocamento. O que vai dizer para você que a força é oposta ao movimento, Isabela, é o cosseno do ângulo, no final das contas. Porque se você colocar um sinal negativo aqui e meter cosseno de 180 aqui, esse menos vai se juntar com esse menos e o atrito vai gerar um trabalho positivo. O atrito vai fornecer energia para o movimento. Esse é o problema. Para caracterizar que a força de atrito se opõe ao movimento, e tem um detalhe, Isabela, tem um detalhe da máxima importância. Como é que você calcula o trabalho de uma força? É o módulo da força, módulo, sem o sinal, vezes o módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, aqui, Isabela, agora até sua pergunta fica mais clara para mim. Na hora de calcular o trabalho de cada parcela, você leva em conta o módulo da força. Não leva em conta o sinal dela. A orientação da força, ela vai aparecer aqui no cosseno. No ângulo que a força faz com o deslocamento. Fora isso, é o módulo que vai ser levado em conta. Aqui é a mesma coisa. Você vai ter um somatório num índice I, da integral de todas as forças presentes no problema. Mas olha só, isso aqui não é um produto escalar? Isso vai dar um somatório em I, da integral do módulo da força FI, vezes o módulo do deslocamento ΔR, vezes o cosseno do ângulo θ entre a força e o deslocamento. Novamente, entra o módulo da força, mesmo se a força for uma força de atrito. Mas onde ela vai mostrar de fato que é uma força que está prejudicando o movimento? É aqui, ó, no cosseno do ângulo. É aí que você vai mostrar que a força se opõe ao movimento. Certo, entendi. Entendeu? É o módulo da força. Cuidado com isso, então. Vai calcular o trabalho da força resultante, vai ter que somar várias forças. Não importa se as forças são opostas, se elas têm orientações diferentes. Lembre-se que para calcular o trabalho, você precisa, seja para uma força constante ou uma força variável, onde o trabalho é calculado por uma integral, você precisa do módulo da força. A questão da orientação da força vai aparecer aqui, no cosseno do ângulo. Tudo bem? Certo, tudo bem. É aí que você vai chegar na variação de energia cinética. Só para terminar, qual que é o valor da força que foi aplicada no objeto mesmo? 35. Então você vai ter 35 vezes 3 vezes 1, que é o cosseno de zero. Certo? Certo. Menos 0,6, que é o coeficiente de atrito, vezes 4, vezes 9,8, vezes o deslocamento, que é 3 metros. Isso aqui é o ΔK. Mas, Isabela, novamente o problema pode ter sido infeliz. Viu? Às vezes ele está querendo falar aumento e às vezes vai dar diminuição mesmo. Aqui vai dar 105. E quanto dá, por favor? 3 vezes 9,8 vezes 4 vezes 0,06. Dá uns 70 e alguma coisa, não é isso? Isso, vou calcular aqui de novo. Eu acho que é 70,6. Isso, é isso mesmo.
Então, a variação de energia cinética realmente deu positivo. Ela vai dar o quê? 29,4 com 5 vai dar 35,4 joules. Então, a energia cinética vai realmente aumentar. É estranho, né? Porque no decorrer do movimento eu entendo que o bloco tende a ir parando e ela diminuir, né? Tende a parar, Isabela, se só existisse força de atrito. Mas além da força de atrito, tem uma força que o impulsiona para frente. Porque se você pensar dessa forma, você, como engenheira mecânica, não vai conseguir projetar nenhum carro que se movimenta. Porque o motor ele tem que gerar uma força para um automóvel que vence as forças de atrito. Então, mesmo que o atrito realize trabalho e aqueça os pneus do automóvel, mesmo que haja dissipação por resistência do ar, o motor ainda não consegue fazer o automóvel se acelerar? Sim. Então, você tem uma força que supera a força de atrito e que é capaz de gerar um trabalho maior do que a dissipação da força de atrito. Acho que é porque aí também eu fiz uma confusão que falou que a força é constante, né? Eu pensei que aplicava a força, depois só o atrito agia, mas ele continua aplicando a Ele força. continua atuando. Aí sim, aí entendi. Aí faz sentido agora. Beleza? Beleza. Tá bom, Edson. Muito obrigada. Então tá bom, Isabela. Se precisar de mim para alguma coisa ao longo da semana, você me manda um e-mail, tá? Tá bom. Talvez a gente não consegue ter algum outro. Eu não vou te ser honesto, não vou te mentir, não. Acho difícil eu conseguir um outro horário de atendimento essa semana, que eu estou muito apertado essa semana. Não, eu entendo. Mas pelo menos por e-mail, acho que eu consigo responder você ou qualquer outro que vier a precisar, tá bom? Tá bom, muito obrigado, Edson. Então tá bom. Um abraço, a gente não se falar. Boa sorte para você quinta-feira, viu? Ai, obrigada. Então tá bom. Tchau, viu? Tchau, obrigado. Boa semana. Obrigado para você também. Até mais. Até.